Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Hoje nós vamos falar sobre o surdo na escola. Precisamos entender primeiramente que cada aspecto da sociedade infere na relação que os indivíduos têm com a própria sociedade e com a maneira que a sociedade enxerga esse indivíduo. Sempre foi assim e vai continuar sendo por um longo período. Então, a maneira como a nossa sociedade entende a pessoa com surdez, a língua de sinais, a importância da língua de sinais, da Libras, também reflete no aspecto escolar. Veja bem, se eu reconheço que o surdo é uma pessoa com características próprias, com identidade própria, que ele faz uso de uma língua própria, eu tenho um outro objetivo com essa língua. Eu quero que todas as pessoas aprendam essa língua. Então eu levo essa língua para o ambiente escolar. Eu entendo que essa língua é uma língua responsável também pelo aprendizado, pelo ensino para a pessoa surda, mas não só isso, as relações que permeiam o nosso contexto de escola. Quantas coisas nós aprendemos na escola e nós trouxemos para a vida? Às vezes mais do que o próprio conteúdo em si. O respeito ao outro, reconhecer as diferenças, aprender a trabalhar em grupo, aprender a se relacionar da maneira adequada, conviver com aquele que pensa diferente, expor a minha opinião. Então é como se a escola fosse uma mini sociedade e o que acontece ali vai refletir naquilo que acontece na sociedade e vice-versa. Se eu sou de uma sociedade ou eu pertenço a uma sociedade que não reconhece a diferença da pessoa com deficiência, que não reconhece o idoso, que não reconhece aquele que é minoria, isso vai se refletir na escola também. Então nós, como estudiosos, como acadêmicos, como pesquisadores, precisamos conhecer essas nuances. É muito mais do que aprender uma língua, simplesmente. É compreender essas nuances que acontecem, esses diferentes espaços, essas diferentes reflexões e que acabam resultando na sociedade que nós queremos. Nós falamos muito hoje de uma sociedade inclusiva. Quando falamos de uma sociedade inclusiva, é aquela sociedade que se prepara para receber a pessoa com deficiência. Vamos falar do surdo? Sim, na sociedade inclusiva é uma sociedade que se prepara para receber a pessoa com surdez. A pessoa surda, o indivíduo surdo vai chegar nessa sociedade e ela vai conseguir se comunicar, porque as pessoas em algum momento da sua vida pararam para aprender língua de sinais, para se dedicar a esse aprendizado. Então esse indivíduo que chega, ele encontra um ambiente preparado. É isso que a sociedade inclusiva representa, uma sociedade que se prepara para acolher, para incluir o outro. Existem outros aspectos também que influenciam nessa questão do surdo na escola, desse sistema escolar, do sistema educacional. Veja bem. Primeiro, como que uma escola deve se preparar para receber o aluno surdo ou o familiar surdo? Qual seria, na sua opinião, a melhor opção escolar para uma criança surda? A escola regular ou a escola bilíngue? Quando falamos da escola regular, estamos falando daquela escola que eu, você, que nós frequentamos, aquela escola, entre outros, dita como normal, tá? Vamos colocar entre aspas esse normal. E aí nós vamos refletir também sobre qual a influência da escola na vida adulta da pessoa surda. Muito importante, porque quando falamos de língua, estamos nos referindo também à aquisição de uma linguagem, a um desenvolvimento, a uma aprendizagem. E se isso ficou falho em algum momento da vida do indivíduo surdo, vai se representar e essa falha vai estar presente durante toda a sua vida, durante a sua juventude, a sua vida adulta e também na sua vida idosa. Isso vai se refletir. Muitos surdos adultos falam que queriam ter estudado, que queriam ter outros tipos de profissão, mas que não foi possível, que não conseguiram, devido a uma falta de compreensão da maneira como o surdo se comunica, da maneira como ele se percebe, da maneira como ele enxerga. E aí, vamos fazer essas reflexões juntos? Vem comigo! Quando nós olhamos para a história, para a sociedade, para as diferentes sociedades e a maneira como essas sociedades se relacionavam com a surdez, nós identificamos logo no início um conflito entre os métodos de ensino para a pessoa surda. Ah, professora, mas
que tem a ver os métodos de ensino? Os métodos de ensino estão relacionados à maneira como a sociedade percebe o surdo, a maneira como ela considera o surdo. Então, se eu acho que o surdo é um deficiente, é um incapaz, é um indivíduo inferior, eu vou me relacionar com ele dessa forma. Se eu entendo que o surdo é diferente e que ele tem as suas características, mas que ele tem uma língua própria, eu vou também ter um outro posicionamento. Eu vou querer trabalhar os conteúdos, o desenvolvimento, o ensino, a relação com esse surdo, no trabalho, na sociedade, respeitando essas diferenças que ele tem, essas características. Então, quando nós falamos dos modelos, atualmente a nossa sociedade, ela apresenta 2 modelos para trabalhar com a pessoa surda. Olha lá. Esses 2 modelos, ou que podem ser chamados também de orientações, recebem os nomes de monolíngue e bilíngue. A pista está aqui. Quando eu falo monolíngue, eu estou falando de uma língua só. E aqui eu estou falando da língua oral, a língua falada, a língua da maioria, a língua da comunidade majoritária, que nós costumamos usar essa expressão. Quando eu falo da orientação bilíngue, eu estou falando do uso de 2 línguas. Você já conhece essa expressão quando nós falamos bilinguismo. E cada uma dessas orientações oferece, em termos de sociedade, em termos educacionais, propostas diferentes. Então, quando eu olho as propostas e aquilo, até mesmo que a lei garante para o indivíduo surdo, para o indivíduo com surdez, eu preciso prestar atenção nessas orientações. Vamos conhecer a primeira. Quando nós falamos de orientação monolíngue de uma língua, eu estou falando da língua falada. Então, nós estamos falando da língua oral. Quando que acontece essa orientação? Quando eu tenho uma classe, por exemplo, com alunos ouvintes e eu tenho um surdo nessa sala, mas eu não tenho o intérprete. Professor, isso acontece? Acontece. Nosso país é imenso. E dentro do nosso país, embora nós tenhamos uma lei que garanta o direito do surdo de ter um intérprete, há vários motivos pelos quais alguns surdos estão na sala de regular, com uma sala cheia de alunos ouvintes, com professor ouvintes, sem intérpretes. Tá? Então, às vezes, não tem o profissional na região, não tem profissional disponível. Às vezes, o próprio surdo rejeita e ele não quer o intérprete. Né? Eu tenho um exemplo de uma aluna que estava nessa sala regular e ela não queria o intérprete. E o intérprete chegava perto, virava para o outro lado, porque a identidade surda dela não permitia que ela fizesse uso da língua de sinais daquele momento. Então, essa orientação acontece também. Outro espaço, nós temos escolas especiais oralistas. Esse termo escola especial é um termo também mais antigo, e as escolas que trabalham através da fala. Na verdade, essa proposta ela existe mais nos termos de livros, nos termos dos estudos, porque já se entendeu que não é uma maneira adequada de trabalhar com um indivíduo surdo. Então, elas estão em extinção. Tá? Mas pode ser que em alguma região do país ainda existe uma outra escola que se apresente como oralista. É trabalhar com o surdo através da fala, rejeitando a língua de sinais, rejeitando a Libras. E o outro aspecto, são as classes especiais oralistas. Às vezes temos a escola regular, com alunos ouvintes, e uma sala específica para trabalhar com alunos surdos, mas ali o que impera é a fala, é o oralismo, sem a presença do intérprete. Como esse não é um sistema defendido e apoiado pela comunidade surda, quando o surdo tem o direito de dizer o que ele acha que é melhor para ele mesmo, isso aqui tende a assumir, né, principalmente no nosso país, que já reconheceu a Libras como uma língua oficial. Outros países do mundo não reconheceram ainda a língua oficial do seu país. Então, estão em desenvolvimento. Nesses países, provavelmente, a presença desse conceito monolíngue é maior. Mas qual é o outro conceito? O outro conceito é a orientação bilíngue. Olha só, quando nós falamos de orientação bilíngue, nós temos que entender as maneiras como ela se representa também. Veja bem, se eu tenho uma classe regular com alunos ouvintes e eu tenho a presença de intérprete, isso é considerado uma orientação bilíngue. Mas aqui eu vou fazer um asterisco.
Por que eu vou dizer isso para você? Porque existe uma discussão dentro da comunidade surda que discordam dessa posição aqui. Essa posição está nos livros, nos artigos científicos, ela é verídica, mas existe um movimento, então talvez nos próximos anos nós tenhamos novos artigos, novas opiniões totalmente diferentes do que está aqui, certo? Porque os surdos, vários estão dizendo assim, se precisa de um intérprete, não é bilíngue. Se precisa do intérprete, eu não estou me comunicando diretamente com o professor, com o chefe no trabalho, com o médico, com o banco, com quem está me atendendo na prefeitura, com o juiz, com a polícia, com o promotor. Se eu preciso de um intérprete, não é sistema bilíngue. Tá? Então existe essa discussão, pode ter mudanças, mas fique alerta, se você fizer um concurso, se você fizer uma prova, você tem que responder de acordo com o que está no seu livro da disciplina, que ainda, o que está valendo ainda hoje é isso aqui. Só estou dando um spoiler para você do que está acontecendo na comunidade surda. Próximo, nós temos uma outra proposta, que são as classes bilíngues para surdos em escolas regulares. Então, alguns ambientes não comportam uma escola para surdos, pelo número reduzido de surdos, não tem a construção de uma escola específica, é um número reduzido, então eles ficam normalmente numa sala. O que nós precisamos prestar atenção? Nessas salas especiais, nessas salas agrupadas, costumam colocar surdos de diferentes níveis. Então, o surdo do primeiro, do segundo, do terceiro, ou do sétimo e do oitavo, ou do ensino médio, isso prejudica o aprendizado e o desenvolvimento, porque não é um contexto ideal. Pode ser para socorrer no momento, se eu tenho apenas um intérprete, poucas pessoas com conhecimento de língua de sinais, então isso pode acontecer, mas ainda não é o ideal. Outra proposta que pode acontecer dentro de uma orientação bilíngue, e é isso que os surdos defendem, escola bilíngue para surdos. A escola bilíngue para surdos, ela não é uma escola especial. Tá? Você já viu por aí educação bilíngue, né? Onde o aluno vai para algumas escolas para aprender português e inglês, ou português e alemão, para sair fluente nas duas línguas. É a mesma proposta de uma escola bilíngue para surdos. Nesse ambiente bilíngue defendido pela comunidade surda, todos os professores precisam saber língua de sinais. Todos os funcionários que trabalham nessa escola precisam saber língua de sinais, seja qual for a função. Algumas escolas são mais equipadas, tanto do aspecto humano quanto material. Então, por exemplo, tem psicólogo, precisa saber língua de sinais, terapeuta ocupacional, precisa saber língua de sinais, enfermeiro ou enfermeira, precisa saber língua de sinais. A pessoa que cuida da porta, o porteiro, precisa saber língua de sinais, a pessoa da biblioteca, da cozinha, porque é uma escola bilíngue, então toda a comunicação ali é através da língua de sinais. No caso da escola onde eu trabalho, foi uma transição, uma escola que viveu o oralismo, abandonou o oralismo e está se tornando uma escola bilíngue. Então é todo um processo, não é do dia para a noite, mas já é em função de uma sociedade que admite a língua, a Libras, como língua oficial da comunidade surda e entende que todos precisam compreender, aprender essa língua para se relacionar com a pessoa surda. A defesa é pelos ambientes bilíngues. A última conquista dos surdos foi essa, veja bem. Colocar a educação bilíngue na LDB. Muito embora através da Libras já tenha sido reconhecida, agora esses ambientes bilíngues, eles são defendidos pelos surdos. Não é que o surdo quer acabar com o intérprete, não é isso. Mas ele quer chegar no psicólogo e ser atendido em língua de sinais. Ele quer chegar no banco e ser atendido em língua de sinais. Ele quer chegar numa farmácia, numa empresa e ser atendido em língua de sinais. Nós apresentamos essa proposta quanto sociedade inclusiva. Nós dizemos assim, nós estamos aqui, nós vamos nos preparar para te receber. E o surdo pergunta, como? Vocês aprenderam língua de sinais? Vocês sabem língua de sinais? Ele não quer ficar dependente de um intérprete ou até mesmo da escrita, de ter que apresentar o papel na escrita. Ele quer realmente ter o seu direito garantido. Um exemplo básico quando nós falamos sobre ambientes bilíngues é quando falamos de lazer. Por exemplo, você gosta de ir ao cinema, ou você gosta de ir ao teatro, ou assistir um vídeo, assistir uma série na televisão, e você tem a opção de ter aquilo na sua língua, ou de ter uma legenda para você entender, e você vai participando de todo aquele evento.
Para o surdo, se ele ainda não tem o domínio da língua portuguesa escrita, ele precisa de um intérprete. Então nós já temos na internet, e eu desafio você a procurar também alguns filmes e algumas imagens, alguns documentários que aparece o intérprete do lado. Como é difícil para o surdo fazer uso desses dois momentos. Ou ele olha para o filme, ou ele olha para o intérprete, que normalmente está num canto, numa janelinha menor, até mesmo na nossa televisão, né, em jornais, momento político, ou em algumas propagandas. Ele tem que dividir o olhar, é essa a expressão que a gente fala. Dividir o olhar entre o filme, os personagens, o que está acontecendo, e o intérprete. Então ele olha para cima e olha para baixo. Olha para frente, ele fica dividido. Isso não é ter o seu direito respeitado. Mas, professora, vai ter que ter filme só em Libras? Será? Vai ter que ter desenho só em Libras? Ah, impossível. Impossível? Nós trouxemos para você o trecho que está disponível na internet de alguns desenhos ou algumas animações onde as próprias questões, os próprios personagens apresentam a língua de sinais. Então, eu vou adiantar para que você aproveite melhor. É lógico que nós trouxemos apenas um trecho, você pode pegar o nome e procurar na internet, tem vários episódios de uma pessoa que não tem contato com surdos, não tem o domínio da língua de sinais, mas entendeu o que o respeito, o que a compreensão com o outro pode provocar. E nesse vídeo tem uma menina chamada Min, ela é surda e todo o contexto dessa animação se relaciona com ela. Então ela vai estar numa casa, na sua casinha na árvore, e vai ter o barulho, toque, toque, toque. Como é feito para surdo, você vai perceber que vai aparecer a palavra toque, toque, toque. Ela não se importa. Até que então a luz, o sinal luminoso, começa a acender e apagar. Aí ela vai atender. Quem chega para conversar com ela? Um esquilo, sinal de esquilo assim, por causa do rabinho. E ele chega, ele começa a falar, agita as mãozinhas, e ela vai falar que não entendeu o que ele está falando. E aí ele começa a usar a língua de sinais. Na verdade, o vídeo já começa com o sol falando bom dia. E ele leva a mim para procurar quem é responsável por uma pegada, algo que eles estão procurando, quem é aquele bicho responsável pela pegada. Chega um elefante. E eles começam a conversar com o elefante. Muito simpático, muito bonitinho, porque o elefante começa a fazer o barulho, né, daquela tromba, e o esquilo fala para ele, não é assim, é através dos sinais. E a menina, então, fala elefante, ela vai fazer várias vezes esse sinal. E ela vai estar ensinando para o elefante, esse é você, elefante. Ele faz o sinal com a tromba. Ela vai mostrar o esquilo e vai fazer o sinal do esquilo. O esquilo vai segurar a mão dela e vai falar não. Ele mesmo apresenta o seu sinal, que é esquilo. E aí o elefante vai identificar o sinal referente a cada um. Para você prestar atenção no que é realmente um ambiente bilíngue, o que é a utilização e o respeito à língua de sinais. Aproveita o vídeo.
bacana, muito bonitinho, né? Desafio você, procura na internet, acha outros episódios e procura identificar essas características. Um sinal você já conseguiu aprender? Vários ali, né? O sinal de oi, que pode ser feito assim, oi, ou em movimento circular, quando ela fala oi para o elefante, oi para o esquilo. O sinal de elefante e o sinal de esquilo. Agora, só praticar.